Bom dia, gente. Tudo bem? Espero que sim. Espero que todo mundo esteja em casa, tranquilo. Já é o quinto horário, né? Então tá todo mundo já bem esperto, né? Então, gente, tô com saudade de todo mundo, tá, gente? Queria poder sair de casa, né, Lívia? Ai, gente, como a gente precisa, né? Desopilar um pouco, né, gente? Vamos tentar, porque as coisas estão ficando bem complicadas, né? Mas graças a Deus estamos em casa e com saúde, né? Espero que todo mundo esteja bem, estejam bem. Então, pessoal, hoje a gente vai ver diluição, tá? Mandei a resolução do exercício para vocês. Quem não fez, teve a oportunidade de fazer, né? Pela correção. E hoje a gente vai dar continuidade e encerrar o assunto de soluções, né? Aleluia. Por isso. E aí vamos entrar em termoquímica, tá? Então, pessoal, olha só. Me desculpa, gente, as aulas, mas infelizmente eu já falei para vocês, a questão da minha internet não tenho como, sabe? Tá bem difícil até para mim. Ontem mesmo eu fiquei o dia sem internet. Mas enfim, né? Vamos agradecer o que a gente tem e fazer o que a gente tem, aquela história. Se der limão, faça uma limonada. Então, vamos tentar fazer a limonada aqui, tá? Da melhor forma possível. Resumir, porque também eu já testei, gente, quando eu gravo uma aula de 40 minutos, ou às vezes o Zoom apaga e não grava, tá? Ou simplesmente ela não roda para poder fazer. Estava fazendo em outro programa lá para poder liberar o link. E, gente, eu não tenho muita paciência com isso, mas acabo que agora eu vou ter que ter, né? Tô tentando, estudando essas coisas aí de tecnologia para poder melhorar aqui. Mas, enfim, né? Tô tentando dar o meu melhor, viu, gente? Me desculpe aí as falhas, principalmente na parte de informática, né? Mas não é muito da minha ossada. Mas vamos lá. Então, pessoal, vamos falar hoje sobre diluição. O que é diluir, né? Para você diluir, você precisa já ter pronto uma solução. Eu até trouxe aqui, ó, tentei, queria, na verdade, né, fazer uma solução aqui com vocês, mas depois eu fiquei com medo, tá? De derramar água aqui no meu computador e meu computador dar um pane aí e ser pior a minha quarentena, né? Então é melhor deixar isso quieto. Depois eu explico para vocês e vocês vão fazer em casa. Então, quando eu falo diluição, pessoal, eu estou falando de quê? Eu estou falando de você ter uma solução e você vai diluir essa solução, ou seja, você vai adicionar solvente. Tá? Essa adição, para você diluir uma solução, você pode ou diluir colocando mais solvente, ou você pode aquecer, porque a evaporação faz com que ela também vai diluir essa solução, tá? Então, são as duas formas que você pode ter, né, uma diluição. Então, eu trouxe aqui os dois exemplos para vocês, da evaporação e o copo ali da coca, né? Quem queria uma coca agora? Eu não gosto não, mas tomaria. Então, vamos lá, gente. Olha só. A Coca-Cola, como você pode ver aí, a solução dela já está pronta, né? Uma bomba aí, mas tudo bem. Essa solução pronta aí, não é viciada, gente. Viciada. É bem difícil, sabe? Eu não quero tomar, mas às vezes tá lá, né? A gente acaba tomando. Então, aí você tem lá um copo de Coca-Cola e você colocou gelo. Então, você adicionou solvente, porque com um determinado tempo, ó, aquelas pedras de gelo, elas vão derreter ali e vai ficar o quê? Vai ficar, se você não tomar, né? Vai ficar água, vai ficar menos concentrado. Então, é isso. A diluição é isso. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um exemplo para vocês. Olha, a adição de mais solvente provoca o quê? Um aumento no volume, lógico, da solução. Contudo, a quantidade de soluto permanece o quê? Constante. Então, isso é que é o importante vocês memorizar isso aqui, fixar esse conceito da diluição. Você pegou a solução, diluiu, tá? Mas o solvente dela permanece o mesmo, porque a solução já estava pronta. Então, aquela solução pronta, ela já tinha uma determinada concentração. Então, aquele soluto dela ali já é um, você só adicionou, você não adicionou mais soluto, você só adicionou o quê? Solvente, tá? Então, o que é que a gente percebe aqui nesse exemplo? Ó? Perceba pela cor da água.
Aqui eu tenho, tá bem azul escuro, né? Comparando com o outro recipiente aqui, que tá bem mais claro. O volume aumentou e as partículas de soluto, ó, que estão representadas pelo esse negocinho aí azul e amarelo, permanecem os mesmos. Se você contar, vai ser o mesmo. Ó, vamos contar? 2, 4, 6, 8, 9. 2, 4, 6, 8, 9. Então, é só para representar para vocês que o soluto ele não vai mudar, tá? O soluto permanece o mesmo. Então, a quantidade inicial de soluto inicial, minha quantidade de soluto inicial é igual à minha quantidade de soluto final, tá, gente? Então, as observações importantes que a gente precisa saber quando a gente fala de diluição. Os termos, ó, cuidado com isso. Os termos diluição e concentrado são usados em comparação entre soluções. Por quê? Porque você não já tem uma solução, essa solução ela pode ser concentrada e ela pode ser o quê? Diluída. O que vai me determinar isso são as concentrações, os volumes que você vai poder fazer uma comparação. A expressão solução diluída significa solução com concentração relativamente pequena de soluto. Por quê? Porque você já tinha a concentração pronta, você só adicionou água, certo? Ou solvente qualquer, certo? Então, quando você adicionou isso aqui, a concentração dela aqui, ó, vai ficar o quê? Menor. Tá? E o volume aumenta. Então, elas são grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Se eu aumento o volume, a concentração ela diminui, tá? Então, vamos lá. Então, cuidado com esse termo, tá, gente? Dissolver e diluir. É muito importante a gente saber essa diferença. Não confunda dissolver com diluir. Por quê? Dissolver é você pegar esse soluto aqui, ó, esse sal que tá aqui, e colocar na água e mexer. Então, foi o que você fez. Você dissolveu o seu soluto. Agora, diluir não. Diluir é você já ter essa concentração pronta e acrescentar solvente, tá? Ao se misturar o pó para refresco em água e mexer bem, aqueles pacotinhos de refresco, gente, o pó está sendo dissolvido no solvente água, certo? Você está ali fazendo o quê? Você está dissolvendo, né? E depois você acrescenta mais água, porque geralmente a gente faz assim, como a gente vai fazer gelatina, por exemplo, você coloca lá água quente, né? Então você está dissolvendo ali. Depois é que você faz aquela mistura com água fria. Então você está diluindo ali depois, beleza? Então, vamos lá. As fórmulas que a gente já conhece que faz relação, que a gente vai utilizar em outras fórmulas para poder saber como achar, né, uma diluição de algumas soluções. Então, vamos lá. As fórmulas que a gente já conhece. Concentração comum. Quem é a concentração comum? Massa dividido pelo volume. Pessoal, olha só. Esse aqui inicial, ele está sem aspa. O final está com aspa, para poder você diferenciar quem é inicial e quem é final, tá? Concentração em mol. Concentração molar ou molaridade. Aqui, ó, M, né, representando a concentração molar, tá, gente? Esse M, que é igual N menor, que é o número de mol, né? Lembram disso? Dividido pelo volume, que a gente fez o exercício lá. E título também, que é outra forma de concentração. Eu tenho a massa do soluto vezes a massa da solução total, lembram disso? Então, esse solução total é M1 mais M2, que é o soluto mais o solvente. Então, qual é a relação que existe aqui, ó? Concentração vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. Então, nessa relação que eu tenho aqui matemática, ó, o que é que eu percebo? Que o M1 e o M1 aqui, ó, ele não participa. Por que ele não participa dessa relação aqui? Porque o soluto, ele não é constante, então ele não vai variar ali. Então, não faz sentido ele permanecer ali, ok? Então, vamos lá. Molaridade do mesmo jeito. O número de mol não está participando da minha relação. Como também o título também não participa aqui, ó, o M1, tá? Que é o soluto, tá? Lembra, porque o soluto inicial ele vai ser igual ao soluto final. Então, vamos lá. Quais são as fórmulas que a gente vai utilizar aqui, ó? Diluição e mistura de soluções. Gente, quando eu falo em diluição, eu estou falando que as concentrações, elas são a mesma. Ou seja, o soluto é o mesmo, a concentração, ela pode variar, tá? Aí, ó, eu coloquei aqui a representação. MI é igual a MF. O que é que significa? MI é a massa final, é igual a massa final. Ou a massa inicial é igual a massa final, certo? De onde eu retirei isso? Olha só. A concentração comum é igual a quem? Massa dividido pelo volume, que é a fórmula que a gente já conhece. Então, a relação matemática que existe é você ter a concentração inicial
com o volume inicial, que vai lhe gerar uma concentração final vezes o volume final, tá? Esse C está representando o quê? Uma concentração comum, tá? O MI está representando o quê? Está representando uma concentração em quantidade de matéria, a questão da molaridade. Então, se você tem um enunciado que fala em concentração comum, você utiliza a primeira forma. Se ele fala em quantidade de matéria, você utiliza a segunda forma. E se ele falar em título, por exemplo, porcentagem, você pode utilizar também, tá? Olha só, então eu trouxe aqui 2 exemplos para que a gente esclareça isso aqui e vocês possam fazer os exercícios propostos que tem no final da aula, tá? Então, olha só, foi preparada uma solução de concentração inicial de 20 gramas por litro e 200 ml de água. Em seguida, foi adicionado... Por que tem um zero ali, gente? Não sei. Desculpa. Foi adicionado 300 ml de solvente. Qual outro erro? Muito bom, né, gente? Qual a concentração final da solução? Desculpa. Então, olha só. Qual a concentração final da solução? Então, você já sabe o que ele quer. E agora a gente vai descobrir, né? Descobrir não, que a gente já falou aqui. A gente vai retirar esses dados do enunciado, tá? Primeiro, o que é que ele quer? A concentração final. E aí, vamos ler novamente para que a gente retire os dados. Foi preparada uma solução de concentração inicial 20 gramas por litro. Então, você tem uma concentração, certo? De 20 gramas por litro. Essa concentração, ela é o quê? É inicial. E o volume inicial? 200 ml, certo? De água. Em seguida, foi adicionado 300 ml. Epa, gente. Então, você tem 2 soluções, né? Ou você tem uma solução, na verdade. Essa solução, ela tem 200 gramas de... Vamos fazer de conta que é essa solução aqui. Aqui tem 200 ml de água e tem 200 gramas de sal, certo? Então, aí você... Aliás, tem concentração de 20 gramas por litro. Então, você tem essa solução aqui de 200 ml, certo? E essa solução aqui, vocês estão vendo, né? Ó, essa solução aqui, ela tem 200 ml e a concentração dela é 20 gramas por litro. Então, você tem 2 informações sobre essa, tá? E aí, o que foi que aconteceu? Você transferiu, porque aqui já 200 ml já é suficiente, você pegou essa solução e transferiu para um recipiente de 300 ml, que já tinha lá que foi adicionado, certo? Você tinha lá, porque aqui não dá, né, gente, o recipiente. Então, você pegou essa solução de 200 ml, colocou em um recipiente maior e colocou mais 300 ml. Então, você agora tem 500 ml de solução, né? E ele quer saber a concentração que existe nesse recipiente com 500 ml de solução. É isso o problema, só isso. Agora, aí ele deu a concentração inicial, volume inicial, diz que 300 ml foi adicionado e ele só quer saber o que agora? A concentração final, porque o volume final a gente já sabe. Qual é o volume final? 500 ml, certo? Então, olha só, eu retirei os dados aqui, ó. C1, que ficou faltando, né? CI, 20 gramas por litro, VI, 200 ml. Pessoal, olha só, eu coloquei VF aqui, mas na verdade não é VF, é V2, tá? Porque foi o volume que foi adicionado. O volume final é 500, é a soma dos dois, beleza? E CF, ó, é o que eu quero, a concentração final. Então, o que é que ele fez aqui, ó? Só substituir ele não, né? Olha só, CI vezes VI a fórmula, igual CF vezes VF. Então, eu coloquei, ó, 20 gramas por litro, certo? Vezes 0,2 o quê? Litros, que é igual CF ponto vezes, né, 0,5 litro. Olha só, gente, só um detalhe aqui para o volume final, tá? Ó, primeiramente, 200 gramas por litro foi a concentração da solução inicial. O volume era 200 ml, eu dividi por 1.000, tá vendo? Por isso que eu coloquei 0,2 aqui. Aí vocês poderiam dizer, professora, mas poderia deixar? Olha só, se tudo tivesse em ml, até poderia. Mas como a concentração aqui estava em gramas por litro, aí eu fui transferir e mudei logo, porque as unidades ela tem que sair iguais, tá, gente? Então, 0,2 aqui, é porque eu também já tenho mania, já gosto de deixar tudo em litro. Aí, olha só, aí 20 gramas por litro
vezes 0,2 litro, que é igual a quem? CF, que é o que ele quer, a concentração final, certo? E o volume final é quanto? 0,5. Por quê? Porque eu somei 200 ml da minha solução, eu não adicionei mais 300, então a minha solução final é quanto? 500 ml, certo? Então eu tenho 500 ml da solução final e eu quero saber a concentração, só isso. Aí eu, ó, CF, que é a concentração que eu quero, 20 gramas aqui, vezes 0,2 dá 4, eu divido por 0,5, que é o volume, e só matemática agora. CF é igual a quanto? 8 gramas por litro. Então, qual é a concentração? 8 gramas por litro. Então, perceba-se o seguinte, pessoal. Você tem uma concentração de quanto? 20 gramas por litro, certo? Para um recipiente de 200 ml. E aí, foi o que aconteceu? Você adicionou água. E aí, a concentração aumentou ou diminuiu? Diminuiu, né, gente? Ela agora tem 8 gramas por litro. 8 gramas por litro aí, gente, olha como diminuiu. Então, o que que acontece? Você aumentou o volume e a concentração diminuiu. Então, elas são o quê? Inversamente proporcionais. Beleza? Espero que tenha conseguido entender, gente. Qualquer coisa, manda um zap. Então, vamos lá. O segundo exemplo aqui, ó. Na preparação de 500 ml de uma solução aquosa de ácido sulfúrico de concentração 3 mol por litro, a partir de uma solução de concentração 15 mol por litro do ácido, deve-se diluir o seguinte volume da solução concentrada. Então, pessoal, olha só. Primeiramente, vamos retirar os dados, né, e vamos entender o problema. O que é que ele quer, na verdade? Eu já entendi que ele quer saber o volume inicial. Aí, olha só, na preparação de 500 ml de uma solução, na preparação, então você teve já como resultado essa solução. Então, cuidado muito com o entendimento da questão, tá, gente? Você primeiro tem que entender o que está se passando ali, porque às vezes ele, como agora, às vezes ele coloca logo, de acordo com a solução, uma solução inicial foi preparada, entendeu? Vou preparar uma solução, um aluno no laboratório pegou tal isso, tal aquilo. Então, às vezes, ele dá a ordem da sequência. Às vezes, ele não. Às vezes, ele já começa com o final. Então, eu tenho que entender o que é que ele está pedindo na questão. Então, na preparação de 500 ml de uma solução, então, eu tenho um volume final. De quanto? 500 ml. Essa concentração final é quanto? 3 mol por litro. Aí, ó, já sei que a concentração é mol. Já sei também que a concentração final é 3 e o volume final também eu já sei que é 500 ml. A partir de uma solução de concentração 15 mol por litro. Então, ele deu a concentração inicial a partir, ó. Você começou nessa solução de 15 mol, né, por litro, e ele queria saber, ó, deve-se diluir o seguinte volume da solução concentrada. Porque o que é que você percebe? Que a concentração 15, ó, ela vai cair para quanto? Para 3. Tá? E ele queria saber que volume inicial é esse. Então, eu vou aplicar a mesma forma. Aí, como ele deu o enunciado em mol, então eu vou aplicar M1 vezes V1, que é igual a MF vezes VF, certo? Então, eu vou substituir aqui, ó. Então, cuidado com essa sequência na ordem, porque às vezes a gente está retirando lá os dados e não presta muita atenção o entendimento da questão. Então, 15 mol por litro vezes V1, ó, 15 mol é a minha concentração inicial. Eu quero descobrir o volume inicial dessa minha solução, porque eu tenho uma concentração agora de 3 mol por 500 ml, né? Que é o final da preparação, que ele já começa dizendo que é a solução que ele quer é 500 ml. Então, vamos lá. Então, quem é meu V1, que é o volume inicial que eu quero? Ó, 15, né, vezes V1. Então, V1 é o que eu quero. Então, esse 15 ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então, ó, eu vou logo multiplicar aqui, né? 3 vezes 5, ó, 15. Aí, ó, 2, 0, 1.500, né? Beleza. Dividido, ó, essa barra dividindo quem? 15. Por que esse 15? Porque 15 aqui, ó, vem da molaridade inicial. Então, 1.500 dividido por 15, V1 é igual. 15 dividido por 15 é 1. 120, 100 ml, tá? Isso era uma questão de vestibular, tá, gente? Então, tá vendo como é simples? Às vezes eles colocam, assim, continha bem básica, que você dá para resolver, nem pensar muito. Que é o intuito, tá, gente? Então, entenderam? Eu espero que sim. Manda um oi pra mim, beleza? Então, ó,
Então, vamos para o outro exemplo, porque tem que ser rápido, porque senão o vídeo... Então, vamos lá, gente, ó, diluição em porcentagem, que é o que vocês vão ver muito isso, e tem muitas questões lá no livro de vocês. Olha só, diluição em porcentagem. Você já viu algumas informações como 5% V barra V, 2% P barra V, 3% de M barra V. O que é que significa? Primeiro, se tem o símbolo de porcentagem ali, é parte por 100, gente. A porcentagem é a parte por 100, ó. Então, a porcentagem V barra V, o que é que está dizendo? Volume e volume. PV, peso e por volume, certo? Aí, ó, volume por cento, peso por cento, por volume. Então, exemplo, o ácido clorídrico, pessoal, ele é muito utilizado e a gente conhece ele, soro fisiológico, né? E a concentração dele naqueles tubinhos é 0,9. E aí, ó, um caso bem comum, coloquei aqui para vocês, é da solução de NaCl, né? 0,9% em 100 ml de água. Então, para preparar 80 ml de solução salina, usamos a regra de 3. Então, muitas vezes, esses cálculos de soluções você consegue resolver por regra de 3, ou até mesmo de cabeça você consegue fazer, como é o caso de diluição ali, né? Você sabe que uma concentração é alta e você adicionou algum tipo de solvente, aí você já sabe, até pelos cálculos, assim, quando for eliminar lá nas questões, ter esse entendimento, que eles são inversamente proporcional. Se um aumenta, o outro diminui, certo? Então, vamos lá. Como é que eu vou resolver isso aqui, ó? Não, nem coloquei, nada não. Vamos lá, gente. Vamos para o segundo exemplo aqui, ó. Eu não digitei ali, gente, a resolução. Não tem nada não. Depois eu faço, certo? Eu mando para vocês na lista. Olha só. Vamos para a questão para a gente poder entender. Um analista necessita de 100 ml de uma solução aquosa de cloreto de sódio. Tem problema não, porque aqui está falando do cloreto. Ó, por cento, ó, M barra V. Gente, vocês estão escutando o galo? Eu tô. Como não dispõe do sal puro, resolve misturar duas soluções de cloreto de sódio, uma de concentração 1,5% e a outra de 0,5%. Calcule o volume de cada solução que deverá ser utilizado para o preparo da solução desejada. Pessoal, olha só. Vamos entender. Ele, primeiramente, pelo que eu entendi, ele não sabe os volumes, certo? Mas ele quer o quê? No final, ele quer uma solução de 100 ml. Ó, um analista necessita de 100 ml de uma solução aquosa de cloreto de sódio. Só que ele não tem essa solução pronta. Aí ele misturou duas soluções para poder ter essa solução que ele deseja, certo? Aí ele, olha, o que foi que aconteceu? Acontece muito isso no laboratório, pessoal. Às vezes você precisa para um determinado experimento e acaba que a concentração que você tem lá não é a ideal para o seu problema lá, para o seu para seu estudo lá que você está fazendo, sua análise, certo? Aí você agora não tem problema, você vai lá, dilui, né, para poder ter a concentração que você deseja utilizar no seu experimento. Então, foi isso que ele fez, ó. Como ele não diz do sal puro lá, ele não tinha aquele solvente. A gente faz muito isso no laboratório. Você não tem determinado reagente, então você acaba buscando um que tenha semelhança de metais, por exemplo. Então, ó, como não dispõe do sal puro, resolve misturar duas soluções. Então, ele tinha uma solução lá de 1,5 e a outra solução de 0,5. Então, ele misturou essas duas soluções, certo? E aí, no final, ele queria ter uma concentração de 0,9 e para 100 ml. Então, calcule o volume de cada solução que deverá ser utilizada para o preparo da solução desejada. Então, ele pegou. Então, aqui eu retirei os dados. C1, que é a concentração inicial, de 1,5. C2, 0,5. E V1, que ele não sabe. E V2 também ele não sabe. Só que no final ele sabe. Que ele, no final, ele quer uma solução de 100 ml. Tá? E a concentração final também ele sabe, que é 0,9. Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho duas misturas.
para poder ter um resultado de uma solução futura, tá? Ele pegou duas soluções de concentrações diferentes, só que ele não sabia o volume. E é isso que a gente vai descobrir agora. E ele quer ter uma solução de 100 ml com 0,9% de cloreto de sódio. Então, como é que eu vou fazer isso aqui, gente? Então, 2 volumes para descobrir, certo? Então, qual é a forma? A concentração. Pessoal, por que eu peguei a concentração comum? Porque ele está falando de título, e título é porcentagem, tanto de um lado como do outro. Agora, se tivesse diferente, eu tinha que fazer as contas para deixar eles na mesma proporção, certo? Mas como é concentrações iguais, eu posso substituir na forma. Então, eu peguei C1 vezes V1 mais C2 vezes V2, que é a fórmula, que é igual a quem? CF vezes VF, tá? Olha só, eu tenho a concentração inicial, que a gente sabe que é 1,5, tem a concentração da segunda, que é 0,5, e sabe da terceira, que é 0,9, que é a final. No final, da solução final que ele vai utilizar, tem que ter 100 ml aqui, e essa concentração tem que ser 0,9. Então, vamos descobrir agora os volumes. Então, olha só, substituindo aqui no segundo pontinho aí, ó, primeiro a fórmula, tá? Depois você vem para cá, ó, 1,5, você vai substituir os dados que você tem. 1,5 é a concentração inicial que você tem, vezes V1, V1 é o que você vai descobrir, você não sabe, mais 0,5 foi o enunciado que ele, foi na questão ele deu, que foram as duas soluções que ele misturou, né? Vezes o V2, que é igual a 0,9 vezes 100, que é o que ele quer obter no final. Então, eu sei só de uma informação, que o volume inicial, V1 mais V2, né, vai me dar um volume final da solução. Então, a soma de V1 com V2 vai dar VF, tá? Então, quem é V1 e quem é V2, eu não sei, mas eu sei que a soma deles vai ser 100. Então, um pode ser 30, um pode ser 70? Pode. Um pode ser 50, o outro pode ser 50? Pode, eu não sei, eu desconheço. Não sei o valor de nenhum, só sei que a soma dos dois vai me dar quanto? 100, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Ó? Eu vou colocar um valor desse em evidência. Ó. V1 é o que eu quero descobrir primeiro, porque eu não sei nenhum dos dois, mas eu posso fazer tipo um sistema. V1 é igual a quem? V2 menos 100, tá? Isso é da fórmula, que eu só substituí aqui. Passei ó, V2 para lá, né? V2 menos 100. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Eu vou substituir. Então, 1,5. Aí, lembre que lá na frente, ó, na segunda bolinha, tem 1,5 vezes V1. Era para eu ter destacado esse V1 para vocês, gente. Eu esqueci. Olha, aí onde tem V1, eu vou substituir por 100 menos V2. Certo? Então, foi isso que eu fiz. Então, onde tem V1 na segunda bolinha lá, ó, eu botei 100 menos V2. Fechei parênteses, né? Mais 0,5 vezes V2. Quem é 0,5? É a concentração que eu misturei. E V2 eu também desconheço o volume. É igual a quem? 0,9 vezes 100, tá? Pessoal, eu tirei todos a questão das porcentagens, que não tem problema. Depois você ia anular. Então, ó, 1,5 vezes 100, aí eu vou multiplicar 1,5, que agora é matemática, tá, gente? Ó, 1,5 vezes 100 dá 150, certo? Aí, 1,5 vezes V2 vai dar menos, né, que é da fórmula lá dentro, ó, menos 1,5 vezes V2, mais 0,5 vezes V2, que é igual a quem? Ó, 0,9 vezes 100 deu 90. Que você já sabe, 0,9 vem lá da concentração final que ele quer, tá? É a solução final que ele quer, ó, com a concentração 0,9 em 100 ml. Então, eu multipliquei ali, lá da fórmula. Então, deu 90. Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? 1, menos, ó, menos 1,5 mais 0,5, tudo no V2, então eles são iguais. Então, eu posso diminuir ali, ó. Foi o que eu fiz. Então, deu menos 1 V2, tá? Então, o menos 50 ali, ó, foi porque eu passei para o outro lado. Então, 90 já estava no segundo membro, né? E o menos 90, menos 150, ó, foi porque estava no lado, no primeiro membro, e eu passei para o segundo membro. Então, eu diminuí. 90 menos
menos 150 vai dar 60, certo? Vai dar menos 60. E menos 1 aqui, ó, de V2. Então, por isso que eu coloquei esse menos 1 entre parênteses, ó. Eu estou multiplicando, né, por menos 1 para ficar tudo positivo. Então, quem é o meu V2? Ó, 60 dividido por 1. Então, o meu V2 vai ser igual a quanto? 60 ml. Então, logo, o meu V1 vai ser quanto? 40. Por quê? Porque eu sei que o somatório dos dois dá 100. Então, eu só substituir lá, porque eu já sei que o V1 mais V2 é 100. Então, se eu descobrir V2, eu sei quem é V1. Então, V2 é quanto? 60. Então, V1 é quanto? 40. Não é lindo isso, gente? Muito legal, né? A matemática e a química é um casal perfeito. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, trouxe para vocês os exercícios. O que é que vocês vão fazer? É preparar as seguintes soluções. Pessoal, olha só, eu não coloquei aqui. E só eu falar vai ser difícil, né? Mas eu vou resolver amanhã e mando para vocês pelo WhatsApp, tá bom? Esse primeiro exercício aqui, ó. Vou resolver aquela questão que está lá no slide. E aí, essas duas questões aqui, vocês têm condições de fazer pela aula, tá? A primeira aqui eu vou mandar. Eu vou resolver aquela lá do slide e mando para vocês. Aí vocês vão fazer essas aqui, A, B e C. E essas duas questões foi daquela primeira lista de exercícios da quarentena que eu mandei. Eu tirei para cá para que vocês resolvam, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem, né? E não vão dormir, tá, gente? Vão fazer os exercícios. Beijo.